Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz e eu quero agradecer você que está participando comigo. Muito obrigado aqui a Roberta Martins Papa, de Pederneiras, São Paulo, pedindo oração por sua vida afetiva, pelo seu trabalho, pela saúde de sua irmã Fernanda, por toda a família, pedindo proteção e prosperidade. Você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 19 3871 9620, também pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br, pelo Facebook, facebook.com/Rede Século 21 e também pelo nosso WhatsApp 19 996755600. Estou aqui esperando a sua participação. Faça aí como a Roberta Martins Papa, lá de Pederneiras, São Paulo. A Líbera Helena Dota Forato, de Americana, São Paulo, também apresentando aqui a sua participação e pedindo oração pelo neto Mateus, de 4 aninhos, dizendo que Jesus acalme seu coração para que ele possa ir bem na escolinha. E pede por Edivânia e por todos da família. Também para Rosalina Silva Valles, de Piracicaba, São Paulo, pedindo por ela, por Guilherme, pelo casal Alex Silva do Vale e Ana Carolina, Adalberto de Jesus, por todos os seus familiares. Obrigado pela sua participação. Também a Railda Neves Silva, de Olímpia, em São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, pedindo por Eliana a graça de um emprego, pedindo por ela, Railda, e também por toda a sua família. Maria Márcia Santana, de Aurilândia, em Goiás, pedindo pela saúde e libertação dela e de toda a sua família, por um emprego melhor, por todos os seus. A Neiva Almeida Rosa Tiziane, de Montemor, São Paulo, pedindo oração para Jesus trazer de volta o seu netinho Pedro Emílio Tiziane. Pede por Leona Catarim, pela libertação de toda a família, em ação de graças por ela, Neiva, que está fazendo aniversário hoje. Deus te abençoe. Muita paz para você e para toda a sua família. Nós estamos conversando hoje sobre a promessa do Pai. Que promessa é essa? É o derramamento do Espírito Santo. Essa promessa já aconteceu. Lembrem-se, no dia de Pentecostes, quando estavam reunidos no mesmo lugar, perseverando na oração, os discípulos, os apóstolos, junto com a bem-aventurada Virgem Maria, e lá receberam a graça transbordante do Espírito Santo. Durante os discursos de despedida de Jesus, vistos lá no Evangelho de São João, capítulos 14, 15 e 16, várias vezes Jesus disse que se ausentaria da vida dos discípulos, voltaria para junto do Pai, mas não os deixaria órfãos, que enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo. E essa promessa se cumpriu. Jesus enviou o Consolador. Vamos dar uma olhadinha em como é que Jesus conversa com os discípulos. O que está escrito lá no Evangelho de São João, capítulo 14. Vamos dar uma olhadinha para a gente começar já a nossa meditação sobre essa grande promessa do Pai, o Espírito Santo. Acompanhe comigo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro advogado, para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele mora com vocês e estará com vocês. Não deixarei vocês órfãos, mas voltarei a vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Nesse dia, vocês irão conhecer que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vocês. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece,
esse é que me ama. E aquele que me ama será também amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O Evangelho de São João apresenta-nos a promessa do Espírito Santo como uma graça do testamento que Jesus deixa para os seus. Jesus, ao fazer o seu testamento, a gente fala testamento assim, dá a impressão que ele foi lá, escreveu algumas coisas, depois registrou, como para deixar uma herança para os seus. Claro que não é dessa forma, mas é um testamento espiritual. Esse testamento espiritual consiste em alguns bens que Jesus deixa para os seus como uma forma de um ensinamento permanente para a vida de toda a igreja. O grande testamento que Jesus deixa é o mandamento novo. Amai-vos uns aos outros. Esse é o grande mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E no Evangelho de São João ele insiste nisso, dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E depois insiste dizendo, permaneçam no amor, permaneçam no amor. São João gosta muito desse verbo, permanecer. Se você começar a riscar na sua Bíblia, tanto no Evangelho como nas cartas de São João, você vai se surpreender com a quantidade de vezes que o escritor usa o verbo permanecer nas suas mais variadas conjugações, usa o verbo permanecer para dizer que há uma necessidade fundamental de que permaneçamos em Jesus, permanecer no amor. Então, o primeiro grande ensinamento desse testamento que Jesus deixa, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, é o mandamento novo. A segunda grande característica desse testamento é que ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus não se ausenta da vida dos seus. Ele volta para junto do Pai, mas essa volta para junto do Pai não quer dizer que ele se ausentará da vida dos seus. Que dá a impressão que se dá no primeiro momento é essa, porque quando ele começa a dizer para os discípulos que em pouco tempo estarei convosco, me vereis, depois não me vereis mais, vai falando que vai voltar para junto do Pai, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu preciso ir para lá preparar um lugar para vocês, eles ficam tristes. E Jesus diz assim, olha, vocês estão tristes, mas o mundo se alegrará com a minha ausência. Mas a presença de Jesus é constante, ele não se ausentará da vida dos seus, não se ausentará da vida da igreja. Você sabe que existem pelo menos umas 4 modalidades de identificarmos a presença de Jesus no meio da igreja, no meio da comunidade. E que a Sagrada Escritura nos garante isso. Onde 2 ou mais estão reunidos no nome de Jesus, ele está presente. Quando a palavra é proclamada, não é uma palavra qualquer. A palavra proclamada é sinal da presença de Jesus, porque não é palavra nossa, é a palavra de Jesus. A Santíssima Eucaristia é sinal da presença permanente de Nosso Senhor em nossos meios. E a teologia da igreja nos ensina que quando o sacerdote preside a comunidade, ele está na pessoa de Cristo, ele é sinal da presença de Cristo. Ele estará conosco todos os dias, isso é promessa, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E depois, um grande marco desse testamento que Jesus deixa para nós é a graça do Espírito Santo. Veja o que ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro paráclito, para que fique eternamente convosco. Veja, o Espírito Santo, esse paráclito é o Espírito Santo, e depois ele fala isso no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, outro consolador. Eles não ficarão sós. E diz, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Ele diz então que os discípulos não ficarão órfãos. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. E essa volta... Bom, primeiro, a graça do Espírito Santo, presença permanente na vida da comunidade, graça transbordante para a vida dos seus, e depois diz, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós.
falando já da sua segunda vinda. Ele voltará glorioso. Mas o foco aqui é nessa grande promessa. Eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Ele volta para junto do Pai. Ao voltar para junto do Pai, nessa relação perfeita de amor que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa relação perfeita, a graça transbordante que resulta para nós é o Espírito, não mais por um tempo determinado, mas de uma forma permanente na nossa vida. É assim que nós rezamos, aliás, que nós recitamos quando nós professamos a nossa fé. No símbolo apostólico, aquele que você está acostumado a rezar sempre, e a gente fala que até que é uma oração de uma forma muito popular, mas de fato ele é uma profissão de fé. Nós falamos dos elementos fundamentais da nossa fé. Quando você reza o Creio em Deus Pai, que é chamado de credo apostólico, você diz, creio no Espírito Santo. E depois, quando você, de vez em quando, chega lá na missa e o padre fala assim, hoje nós vamos professar a fé a partir do símbolo niceno-constantinopolitano, que é aquele mais elaborado, mais longo, só para você lembrar. E aí lá diz assim, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas. Veja, aí está então a definição de onde é que vem o Espírito Santo. O Espírito procede do Pai e do Filho. Quando Jesus volta para junto do Pai, lá ele então há um desprendimento do coração de Deus, que é resultado da ação amorosa da Trindade una, do Deus que não se divide. O resultado amoroso é um desprendimento do Espírito Santo que é derramado sobre nós. O Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de piedade, de temor de Deus. O Espírito que nos guia na graça da santidade. É esse Espírito que precisa ser mais amado, precisa ser mais conhecido. Enquanto São Paulo estava indo lá para a região de Éfeso, ele encontrou 12 homens que tinham sido batizados e tinham abraçado a fé. E São Paulo perguntou assim, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês abraçaram a fé? E estes homens responderam assim, nem sequer sabemos que existe um Espírito Santo. Paulo depois falou-lhes sobre o Espírito Santo e impôs as mãos sobre eles, pediu a graça do Espírito Santo. Estes homens foram batizados no Espírito Santo, tal como os apóstolos foram naquele dia solene de Pentecostes. Se você quer o Espírito Santo, é só pedir. Peça a graça do Espírito Santo. É a graça transbordante, promessa de Deus para você, promessa de Deus para a sua vida e para a vida de toda a sua família. É sempre muito importante que rezemos pedindo o Espírito Santo. O Espírito é o Espírito de unidade. Você sabe que todo ano, durante essa semana, nós rezamos pela unidade dos cristãos. Eu lembrava na semana passada que na Europa se faz a semana de oração pela unidade dos cristãos durante o período que antecede a festa de São Paulo Apóstolo, no mês de janeiro, na conversão de São Paulo. Antes do dia 25 de janeiro se faz a semana de oração pela unidade dos cristãos. E aqui no Brasil nós fazemos nessa semana, a semana que antecede o Pentecostes, da festa da Ascensão até o Pentecostes, é a semana que nós rezamos pedindo a graça da unidade, porque o Espírito é o Espírito da unidade. Jesus rezou assim, pedindo ao Pai que a graça da unidade se manifestasse. Então, onde tem divisões, é sinal de que não habita o Espírito Santo. Nós precisamos, então, pedir constantemente a graça do Espírito Santo. E é o que Jesus nos ensina lá no Evangelho de São João, no capítulo 17, na grande oração sacerdotal. Nós temos até um pedacinho desse capítulo 17 para a gente dar uma olhadinha aí no nosso VT. Vamos acompanhar juntos, depois a gente volta para a nossa meditação. Assim Jesus falou, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, eu não te peço somente por estes, mas também por todos aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles. Para que todos sejam um, como o Senhor, Pai, está em mim e eu no Senhor. E para que eles também estejam em nós,
a fim de que o mundo acredite que o Senhor me enviou. Pai, eu mesmo dei a eles a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e o Senhor em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que o Senhor me enviou e os amou como amou a mim. Pai, eu quero que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a glória que o Senhor me deu, pois o Senhor me amou antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não reconheceu o Senhor, mas eu o reconheci. Estes também reconheceram que o Senhor me enviou. Eu tornei o seu nome conhecido para eles, Pai, e continuarei a torná-lo conhecido, para que o amor com que o Senhor me amou esteja neles e eu mesmo esteja neles. E eu mesmo esteja neles. Então, você acompanhou essa passagem do Evangelho de São João, que fala do pedido de Jesus pela unidade dos cristãos. Veja, é muito interessante isso. Jesus diz assim: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Por que nós imploramos ao Espírito Santo que nos conceda a graça da unidade? Porque se os cristãos vivem na unidade, essa unidade é um testemunho para o mundo, para que o mundo creia. O Espírito é o artífice dessa unidade. É importante dizer isso, porque veja, se entre nós ficarmos brigando, um é melhor, o outro quer ser melhor, e aquela... Quem vai ser convencido de que faz bem vir aqui para onde nós estamos para fazer parte dessa mesma família? Na medida que a gente dá um testemunho de unidade, isso convence os outros. E é o que nós queremos pedir no programa de hoje. Pedir a graça da unidade pela força do Espírito Santo. Nós vamos continuar conversando sobre isso, continuar falando sobre a promessa do Espírito Santo que precisa ser mais amado, mais conhecido. E é certo que o resultado disso é uma graça transbordante que Deus quer derramar sobre a sua vida e sobre todos os seus, a graça do Espírito Santo. Mas eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar conversando sobre a graça do Espírito Santo nas nossas vidas. Já já eu volto.